mortes, desenvolvimento, união. Vamos falar agora sobre o episódio 2 e 3 de The Last of Us. Salve, salve, rapaziada, meu nome é Pedro, está no canal TV Havak e hoje a gente vai fazer uma análise de dois episódios, o do episódio 2, que eu fiquei devendo semana passada, e o do episódio 3, que saiu ontem. Então hoje a gente vai começar pelo episódio 2, dando uma pincelada ali por cima. O episódio 3 até ajudou para que esse vídeo aqui fosse mais curto, porque teve menos coisa no episódio 3, então a gente vai precisar dar uma resumida mais fácil. Bom, no episódio 2, a gente começa ali vendo esse debate novamente de como que foi criado esse fungo, e aí a gente chega à conclusão de que ele realmente sofreu uma mutação ali junto à farinha, e aí os alimentos que continham farinha, naquele dia específico ali que houve a mutação, muitas pessoas comeram e acabaram se infectando, se contaminando por conta do fungo que veio na farinha. Então pães, biscoitos e qualquer outro alimento que venha da farinha também estava contaminado. Dito isso, todas aquelas pessoas que comeram viraram zumbi e aí foi se espalhando a contaminação. Inclusive tinha uma professora ali que era especialista em fungo e em uma das partes ela faz uma autópsia de um dos corpos e, cara, é muito nojenta aquela parte, mas muito legal também, muito bem feita, ela abrindo o corpo e como eles fizeram fungo saindo, dá uma impressão que o fungo tem uma certa personalidade, uma inteligência própria, o que é bem legal, bem interessante da gente ver durante esse episódio. Bom, corta mais ali depois para a parte do Joel com a Tess e com a Ellie, que é muito engraçado. Tem ali uma parte mais debochada da Ellie, ela faz umas brincadeiras, ela finge que está infectada para assustar o Joel e tudo mais, e você consegue perceber que existe um laço sendo criado entre a Tess e a Ellie já. Ali nesse momento, você já percebe que as duas, que a Tess gosta, passa a gostar da Ellie, e a Ellie passa a sentir mais acolhida pela Tess. Então já cria essa sensação ali mais de mãe e filha entre elas duas. E mais pra frente isso é importante por um certo motivo. Mas entre o Joe e a Ellie continua a mesma coisa. O Joe ele é o ranzinza e a Ellie ela é a debochada. Então continua com esse clima entre os dois. Aí eles decidem ir pelo hotel, cara. E essa cena do hotel é muito engraçada. Tem muitas cenas que remetem ao jogo, como a Ellie brincando lá do serviço de quarto, ela batendo a campainha e chamando. E tem uma explicação ali que ocorre de uma tal da colmeia. E esse lance da colmeia a gente já viu não só em The Last of Us, por exemplo. Na própria Marvel, o Venom ali foi dito como uma colmeia. Então o que um Venom experiencia, todos os outros experienciam também. Então, por exemplo, tanto que numa cena pós-crédito ali da Marvel, um Venom, ele olha pro Homem-Aranha e ele reconhece mesmo sem ele ter qualquer contato com outro Homem-Aranha. Foi o primeiro Venom, então ele nunca teve contato com o Homem-Aranha. Mais ou menos é isso que eles trazem pra série. Os zumbis ali, eu não sei se são todos, não consegui compreender se são todos eles conectados ou se é só em alguns momentos, alguns tipos de mutações, mas em alguns casos eles estão todos conectados. Então, por exemplo, se um observar, todos sabem o que está acontecendo. Se um escutar, todos escutam. Se um for atacado, todos sabem onde que esse um foi atacado. Então eles fazem um movimento de manada. E é bem importante isso para o desenvolver do episódio, porque vai acontecer uma coisa que necessita especialmente desse efeito manada entre os zumbis. Agora vem uma das partes que pra mim é uma das partes mais da hora desse episódio 2. Eles entram no museu e nesse museu a gente conhece os instaladores, que acho que em inglês é clicker, se eu não me engano, que eles ficam fazendo um instalo porque eles não têm visão. Então é uma parada meio que como um morcego faz, emite um barulho para poder saber o que tá ali perto. E essa é uma das partes mais assustadoras, porque o designer desses zumbis é muito irado, é muito assustador. E a maneira como é colocado um clima de tensão ali entre os personagens, a gente que tá assistindo sente também essa tensão. Inclusive falaram que tem essa cena na série, eu vejo alguns comentários pelo Instagram, pelo Twitter, como eu não joguei o jogo, eu vejo alguns comentários para ver o que o pessoal fala ali de relação, para poder trazer um pouco de informação a mais aqui pro vídeo também, para poder falar com um pouco mais de propriedade. Mas falaram que a cena também tá bem fiel à cena do jogo e eu achei bem, cara, eu já falei isso no primeiro episódio que eu acho muito massa essa ideia de The Last of Us ter uma pegada mais pro terror do que só pra sobrevivência em relação ao zumbi. Então tem muitas cenas ali que é tenso. E eu não sabia o que viria pela frente e eu tava cogitando a possibilidade de um deles morrer ali naquele momento, mas
eles saíram ilesos dali. E eu acho que vai ser mais abordado esses cliques aí mais pra frente. Porque a ideia deles ali no início foi muito interessante, foi muito bem colocada e dá um clima de tensão muito grande, porque eles são muito mais hardcore do que os zumbis normais que a gente estava acostumado a ver até então. E aí eles chegam na parte lá que eles têm que trocar a Ellie com os vagalumes pela bateria do carro e tudo mais. Só que eles chegam lá e estão todos mortos. Eles descobrem que um dos vagalumes estava infectado. E aí todos os outros morreram lá. Um matou o outro. E aí deu uma confusão toda. Tava todo mundo morto. Nesse momento, eles descobrem que a Tess foi mordida. E aí a gente percebe o desenvolvimento importante que foi feito entre a Tess e a Ellie, porque nesse momento em que a Ellie percebe que a Tess foi mordida, ela começa a ficar desesperada, porque ela não quer que a Tess morra, e ela sabe que a Tess vai virar zumbi. E aí nesse exato momento a Tess tem a ideia de ficar para trás e se suicidar para que o Joel e a Ellie consigam fugir. Ela banha todo o museu de gasolina, ela tá com o isqueiro no bolso, e nesse momento a gente vê o desespero da Ellie de não deixar a Tess para trás. E nesse momento o Joel pega ela e eles saem dali. E aí você percebe realmente que a Ellie estava gostando da Tess. E tem uma cena muito nojenta, que é quando os zumbis eles entram ali no museu que eles estavam. E a Tess está tentando ligar o isqueiro, o zumbi vai chegando pertinho dela e eles dão um beijo onde saem os fungos da boca do zumbi, vai entrando na boca da Tess. Nossa, que é um negócio muito nojento, muito nojento. Mas até então, inclusive com o 3, esse episódio 2 foi o episódio que mais teve informação, que mais teve uma interação entre o Joel e a Ellie, que eu achei muito legal a gente ver essa interação. E foi o episódio que eu mais gostei até agora. Mas já vamos direto pro 3, para poder a gente começar a falar o que aconteceu no episódio 3. Lembrando que, mais uma vez, você acabou de ver a análise do episódio 2 com spoilers. Então, se você ainda não viu o 3, assista lá e aí depois você volta aqui para assistir essa parte do vídeo da análise do episódio 3. Bom, nesse episódio 3 a gente vê o Joel explicando para Ellie um pouco mais sobre o início de toda essa infecção, de todo o contágio, de como que os zumbis apareceram, porque a Ellie ela nasceu pós a parada dos zumbis, então ela não experienciou aquilo lá dos zumbis desde o início. Ela nasceu durante ali essa infecção, então ela não sabe como é que é o mundo pré-apocalipse zumbi. Então ali tem uma conversa do Joel com ela, explicando, tentando elucidar um pouco mais a situação para ela conseguir compreender. Nesse momento aparece um casal novo ali, um par romântico, que é o Billy e o Frank, cara, que foi muito bem desenvolvido. Foi um casal, o episódio foi praticamente todo dedicado a eles. E uma das coisas que eu não gostei, eu vou falar um pouco mais pra frente, mas o desenvolvimento eu achei muito legal. São dois personagens que foram apresentados que eu achava inclusive que poderia ser ter menos tempo de tela deles, porque todas as coisas que foram aparecendo sobre os dois dava para ter sido mais resumido para a história mesmo ter uma continuidade maior. Eu sinto que teve um desperdício de tempo no episódio por conta do final, que eu já vou chegar, mas eu acho que muitas coisas ali, muitas cenas ali poderiam ter sido resumidas, poderiam ter sido um pouco mais enxugadas para aparecer mais um pouco do Joel e da Ellie. Mas o desenvolvimento foi muito bom, os dois personagens estão muito bem interpretados, eu adorei a atuação dos atores, inclusive, que, cara, ficou muito legal como eles conseguiram fazer esse clima romântico entre os dois personagens, da maneira como começou. Literalmente mostra todo o relacionamento deles, como começou, como se desenvolveu e como terminou. E eu achei isso uma parada muito boa de se fazer, para poder conseguir fazer a gente sentir um pouco da vibe dos personagens. Ali mostra um pouco também que o Frank era amigo da Tess, pelo que eu me lembro, pelo que eu dá de relapso aqui agora. E aí eles conhecem o Joel também. Então o Joel e a Tess vão na casa do Frank e do Bill, e aí o Bill ele é bastante antissocial. Ele basicamente queria que só fosse ele e o Frank, então ele rejeita a ideia de ter duas pessoas ali desde o início. Então você percebe que eles estão no bate-papo na mesa e ele tá com a arma na mão. Ele é um pouco mais... Ele é um pouco não, ele é muito desconfiado, ele não gosta da humanidade. Ele fala isso em vários momentos ali, que ele nunca gostou da humanidade, que ele não gosta das pessoas, e que a pessoa que ele amor foi o que fez ele mudar um pouco de ideia em relação a isso. Então, em vários momentos a gente percebe que ele realmente não curte a humanidade, tanto que ele vivia isolado. Inclusive, nesse episódio mostra como o Bill conseguiu montar um condomínio só pra ele, que, cara, que é um bagulho genial. A maneira como ele foi desenvolvendo um condomínio
único exclusivamente para ele, foi muito bem colocada na série e deu um ar de genialidade pro personagem surreal, porque o que ele fez é simplesmente insano. Aí ali tem uma cena da invasão do condomínio, o Bill é baleado, e nesse momento eu pensei que o Bill fosse morrer, porque eu não assisti o jogo, então, eu não assisti não joguei o jogo, então eu não conheci esse personagem. Naquele momento eu achei que o Bill iria morrer e que o Frank iria tomar conta ali daquele condomínio, mas pra minha surpresa, deu um pulinho pro futuro, o Bill estava vivo e o Frank estava numa cadeira de roda, com uma doença que eu não sei ao certo qual é. Se vocês souberem, podem botar aqui nos comentários para poder me ajudar a entender. Mas era uma doença que aparentemente é degenerativa dos músculos. Então ele tem dificuldade de andar, ele tem dificuldade de coordenação motora, tanto que ele vai pintar o quadro. Ele pinta todo errado e mostra os quadros dele, que ele fazia umas pinturas maravilhosas. Então realmente é algo que vai retirando as coordenações motoras do ser humano, tanto que ele precisa de ajuda para comer, ele precisa de ajuda para deitar, ele precisa de ajuda para tomar banho, ele precisa de ajuda para se locomover, porque ele não consegue arrastar as cadeiras de roda, alguém tem que arrastar para ele. Então mostra que ele se tornou muito dependente do Bill. Por conta disso, ele pede pro Bill envenenar a bebida dele para que ele possa tomar e possa morrer em paz, porque aquela maneira como ele tá vivendo é muito torturante para ele. E aí tem ali um debate, o Bill não quer fazer isso, mas ele pede, ele insiste, e aí tem uma cena toda comovente, e no final das contas o Bill se mata junto com ele, o que é bem bonito, mas eu não gostei tanto. Embora tenha sido bem bonito, tenha sido uma parada bem maneirinha ali no episódio, eu queria que o Bill tivesse uma interação com o Joel e com a Ellie quando eles fossem lá. Então, eu acho que, não sei, eu tava sentindo isso, porque na primeira vez o Bill ele era muito antissocial. Então eu tava cogitando a possibilidade do Frank morrer e do Bill ele se tornar mais social, dele se tornar mais amável com o Joel. E aí ele conhecer a Ellie e talvez ele troque ali algumas conversas com a Ellie. E eu não sei se no jogo tem essa interação, mas eu queria ver um pouco mais disso. E quando os dois morreram, que foi uma das partes que eu falei que eu não gostei, eu senti que o episódio ele teve um propósito um pouco vazio, porque apresentou dois personagens para os dois personagens morrerem. Então eu achei que foi uma perda de tempo justamente por isso, porque desenvolveu dois personagens muito bons e eles foram pouco aproveitados. E para finalizar o episódio, teve a aparição do Joel e da Ellie chegando ali no condomínio montado pelo Billy. E aí o Joel descobre que os dois faleceram e o quarto estava trancado, os dois morreram juntos no quarto. E o Joel e a Ellie fazem ali toda a captação de suprimentos. O Joel consegue criar uma bateria ali para poder usar no carro. E eles captam todas as coisas que estão ali, todos os recursos que foram usados como sobrevivência pelo Billy e pelo Frank. E acaba ali o episódio com eles saindo, deixando o condomínio para trás e seguindo a viagem deles para o que vai ser provavelmente o quarto episódio. Então assim, o terceiro episódio eu gostei bastante também. E o segundo para mim tem uma nota 9 de 10. E o terceiro para mim eu botaria uma nota 7,5 de 10. Porque eu queria que tivesse mais tempo do Joel e da Ellie, mas justamente por não conhecer o game. Então acho que se talvez eu tivesse jogado o jogo e tivesse uma parada a mais com o Billy e com o Frank, talvez eu tivesse gostado um pouco mais desse terceiro episódio. Só que eu não gostei realmente, o que me pegou muito foi o fato dos dois morrerem, e eu achei que isso deu uma quebrada no clima. Porque eu acredito que se o Billy tivesse ficado vivo, talvez tivesse sido uma história mais interessante. Mas eu, no final das contas, eu gostei também, então não tem como eu falar que o episódio foi ruim, não foi, longe disso, o episódio foi muito bom, foi muito legal assistir, foi muito legal algumas reviravoltas que teve ali no episódio, e no final das contas eu gostei bastante até, cara, essa série pra mim, já tendo visto os 3 episódios, eu posso falar tranquilamente que é uma das melhores, se não a melhor adaptação de jogo pra televisão que eu já vi. Tá muito bom, cara. Tá muito fiel ao game. Tá muito legal pra quem não jogou, por exemplo, que é o meu caso, que de repente em algumas outras adaptações pecam, que é muito pro game e acabam não tendo muita coisa do jogo também. E The Last of Us fez essa adaptação com muita excelência. Eu fico muito feliz por ter caído na mão da HBO, porque tenho medo de outras empresas aí com live actions, inclusive uma delas vai fazer um live action de One Piece futuramente. Vou assistir, vou trazer aqui análises também.
E vamos ver, vamos torcer para que dê certo, né? Mas eu sou muito, cara, sou muito mesmo negativo em relação a adaptações, mas The Last of Us tem feito isso com muita excelência até agora. Eu tenho gostado bastante mesmo da obra. Comenta aqui abaixo o que você tem achado da série até agora, o que você achou desse segundo e terceiro episódio. Bota aqui abaixo que eu quero ver a opinião de vocês. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui.